Olá, seja bem-vindo. É uma alegria tê-lo conosco para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Antes de começarmos, já aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu comentário. O seu apoio é fundamental para que possamos alcançar mais pessoas e compartilhar a palavra de Deus. Hoje, vamos estudar a 8ª lição do primeiro trimestre de 2025, cujo tema é Jesus viveu a experiência humana. O texto áureo da nossa lição está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, e versículo 23, que nos diz: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. A verdade prática destaca que o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Durante esta aula, temos 3 objetivos principais. Primeiro, identificar a experiência humana no ministério de Jesus. Segundo, explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus. Terceiro, reconhecer como essas heresias se apresentam atualmente. Agora, vamos à introdução da nossa lição. Jesus não viveu como um eremita, isolado da sociedade, e também não ensinou esse estilo de vida aos seus discípulos. Pelo contrário, a Bíblia nos mostra um Cristo que caminhou entre as pessoas, participou ativamente da vida social e religiosa de seu tempo e demonstrou, em cada ação, a importância do relacionamento humano. Nesta lição, exploraremos os aspectos da experiência humana de Cristo, compreendendo como sua vida reflete tanto sua plena humanidade quanto sua plena divindade. Que esta aula nos leve a conhecer mais profundamente nosso Salvador e a aplicar seus ensinamentos em nosso dia a dia. Vamos ao primeiro ponto: a experiência humana no ministério de Jesus. Vamos agora ao primeiro tópico: os debates com as autoridades religiosas. Os principais opositores de Jesus eram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Vez após vez, eles tentavam colocá-lo à prova com questões teológicas, morais e políticas, buscando um meio de desacreditá-lo. Mas em cada confronto, Jesus não apenas refutava seus argumentos, como também revelava verdades profundas sobre ética, princípios morais e nossas responsabilidades diante de Deus e da sociedade. Suas respostas não apenas silenciavam seus adversários, mas nos deixaram lições eternas sobre como viver de acordo com a vontade de Deus. Agora, vamos analisar cada um desses grupos que se opuseram a Jesus, entendendo suas motivações, crenças e como eles reagiram à sua mensagem. Comecemos com os fariseus. O nome fariseu vem do termo hebraico prushim, que significa separados. Esse nome reflete a principal característica desse grupo, que se distanciava dos outros judeus em virtude de sua interpretação rigorosa da lei e de suas tradições orais, muitas vezes colocando essas tradições acima das Escrituras. Eles se opunham ao que chamavam de a flexibilidade dos saduceus em relação à lei escrita, e enfatizavam práticas como a purificação, os jejuns e a separação ritual. No entanto, a crítica mais severa de Jesus contra eles estava relacionada à hipocrisia e ao legalismo. Em Mateus 15 e versículos 3 a 6, Jesus os acusa de usarem as tradições humanas para invalidar os mandamentos de Deus, criando uma religiosidade exterior, mas sem transformação interior. Ele também questionou sua compreensão da lei, desafiando-os a compreender a essência da verdade divina, que não se restringia a práticas externas, mas à obediência de coração. Em Mateus 22 e versículo 15, vemos como eles fizeram armadilhas para Jesus, querendo desacreditá-lo diante do povo.
O apóstolo Paulo, que antes de sua conversão era um fariseu fervoroso, descreve essa seita como a mais severa do judaísmo. Em Gálatas 1 e versículo 14, ele fala sobre seu zelo pelas tradições de seus pais. Essa experiência de Paulo nos ajuda a entender a dimensão da resistência que Jesus enfrentou. Agora, vamos conhecer o grupo dos saduceus. O nome saduceus vem de Zadok, um sacerdote que serviu durante o reinado do rei Salomão, conforme mencionado em 1 Reis, capítulo 2 e versículo 35. Diferentemente dos fariseus, que eram conhecidos por sua observância da lei e suas tradições orais, os saduceus tinham uma abordagem mais restrita. Eles se viam como os guardiões da lei escrita, aceitando apenas os 5 primeiros livros das Escrituras, conhecidos como a Torá, e rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento. Isso significa que não acreditavam em anjos, espíritos e a ressurreição dos mortos, como é evidenciado em Atos, capítulo 23 e versículo 8, que diz: porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. A influência dos saduceus era significativa, especialmente no Sinédrio, o Conselho Supremo do Judaísmo, onde muitos deles ocupavam posições de poder. Essa influência lhes conferia um papel crucial nas decisões religiosas e políticas da época. No entanto, sua negação da ressurreição e de outras doutrinas espirituais os tornava opositores de Jesus, que pregava sobre a vida eterna e a ressurreição. Por fim, vamos falar sobre os herodianos. Os herodianos eram apoiadores da dinastia de Herodes, que governava a Judéia sob a supervisão do Império Romano. Eles não eram um grupo religioso formal, como os fariseus e saduceus, mas estavam profundamente envolvidos nas questões políticas da época. Eles eram vistos como aliados do poder romano e se esforçavam para manter a dinastia herodiana no poder, o que significava manter a situação atual e evitar qualquer movimento que pudesse ameaçar sua autoridade ou a estabilidade política. Em um dos momentos mais emblemáticos de sua oposição a Jesus, os herodianos se uniram aos fariseus para tentar pegá-lo em suas palavras sobre o pagamento de tributos a César. Essa aliança inesperada tinha como objetivo criar uma armadilha para Jesus, forçando-o a tomar uma posição que o colocasse contra as autoridades romanas ou contra o povo judeu. Mas Jesus, com sabedoria, respondeu de maneira que desarmou seus opositores, dizendo: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Sua resposta não apenas os deixou sem palavras, mas também revelou a diferença entre os valores do reino de Deus e os interesses terrenos dos poderosos. A aliança entre os fariseus e os herodianos foi um reflexo do medo que Jesus causava entre os líderes religiosos e políticos. Em Marcos capítulo 3 e versículo 6, vemos como, após a cura de um homem no sábado, os herodianos e fariseus se reuniram para discutir como poderiam matar Jesus, uma indicação de quão ameaçadora sua mensagem era para a estrutura de poder da época. Vamos agora ao segundo tópico: a vida social e religiosa de Jesus. O mestre, como lemos na Bíblia, estava sempre envolvido com as pessoas, vivendo uma vida social intensa. Ele não se isolava, mas interagia com aqueles ao seu redor. A escolha de seus discípulos, como Filipe, André, Pedro e Natanael, nos revela isso de forma clara. Esses homens não foram chamados em um ambiente isolado, mas sim entre amigos, em um momento de convivência social. Jesus não era distante ou inacessível. Ele tinha uma vida cercada de amigos, parentes e vizinhos, como Zacarias e Isabel, pais de João Batista. Além disso, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, que se tornaram discípulos de Jesus,
também eram seus parentes. Zebedeu, seu tio, era pescador na Galileia, e Salomé, sua esposa, era irmã de Maria, mãe de Jesus. É importante notar que, mesmo sendo o Filho de Deus, Jesus não se afastou da vida cotidiana das pessoas ao seu redor. Ele foi criado em um ambiente simples, mas também profundamente conectado com sua família e com aqueles que faziam parte de sua vida. Lucas nos lembra disso ao dizer que Jesus crescia em estatura e sabedoria. Ele era humano, assim como nós, e se desenvolvia fisicamente e emocionalmente no contexto da época. Outro ponto relevante é a maneira como Jesus interagia com pessoas de diferentes condições sociais e espirituais. Ele não se limitava a um círculo fechado de pessoas consideradas justas ou dignas pelos padrões da época. Pelo contrário, ele se aproximava dos publicanos e pecadores, aqueles que eram marginalizados e rejeitados pela sociedade religiosa da época. Ele estava entre os fariseus, mas também entre os excluídos, como a mulher pecadora em Lucas capítulo 7 e versículos 37 ao 39, e ainda interagiu com a mulher samaritana no poço de Jacó, em uma conversa que desafiou as barreiras sociais, religiosas e até raciais daquele tempo. No terceiro tópico, vamos refletir sobre as características próprias do ser humano. Jesus, embora fosse o Filho de Deus, nasceu de uma mulher, o que significa que ele assumiu plenamente a nossa humanidade. Em Lucas 2, versículos 6 e 7, vemos que o nascimento de Jesus foi como o de qualquer bebê. Ele foi gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo, mas passou por todas as experiências de uma criança normal. Ele foi um bebê que precisou ser cuidado, alimentado e amamentado, compartilhando assim nossa fragilidade. Além disso, Jesus experimentou as emoções e fraquezas humanas. Em Hebreus, capítulo 13 e versículo 12, vemos que ele sofreu. Em Lucas, capítulo 19 e versículo 41, ele chorou ao ver Jerusalém. E em Mateus 26 e 37, ele se angustiou no jardim do Getsêmani. Jesus sentiu fome, sede, cansaço e até mesmo sono, como vemos em Mateus, capítulo 8 e versículo 24, e João, capítulo 4 e versículo 6. Ele se fez plenamente humano para experimentar nossas limitações e dificuldades. Entretanto, a diferença está na sua ressurreição. Embora tenha experimentado a morte, como qualquer ser humano, ele não ficou morto. Como Paulo nos ensina em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Ele morreu pelos nossos pecados. Segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, oferecendo-nos a esperança da vida eterna. Jesus, em sua vida terrena, também se entregou à oração e à dependência do Espírito Santo. Lucas 4, e versículo 1 e 14, e no capítulo 5 e 16, nos mostram como ele se retirava para orar, buscando o auxílio divino. E em Lucas 6 e 12, vemos ele orando antes de tomar decisões importantes. Ele, sendo Deus, não abriu mão da oração e da direção do Espírito. No entanto, é importante frisar que em Hebreus capítulo 4 e versículo 15, a palavra nos afirma que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Ele nunca falhou, e sua vida é a expressão perfeita de pureza e santidade. E em João capítulo 8 e versículo 46, ele declara: Quem de vós me acusa de pecado? Seguindo adiante, chegamos ao nosso segundo ponto: heresias que negam a humanidade de Jesus. O primeiro tópico que abordaremos é o apolinarismo, uma doutrina que surgiu no século IV, proposta por Apolinário, bispo de Laodiceia. Ele viveu entre aproximadamente 310 e 392 depois de Cristo, e desenvolveu uma visão
que, embora parecesse honrar a divindade de Cristo, acabou por negar um aspecto crucial de sua humanidade. Apolinário ensinava que o ser humano é composto por 3 elementos: o soma, o corpo físico, a psique, a alma animal, responsável pelos desejos e emoções, e o pneuma, a alma racional ou espírito. Em relação a Jesus, ele afirmava que Cristo possuía um soma humano e uma psique humana, mas não um pneuma humano. Segundo ele, o Verbo, o Logos divino, mencionado em João capítulo 1 e versículo 1 e 14, teria ocupado o lugar do espírito humano na encarnação. Em outras palavras, Apolinário negava que Jesus tivesse um espírito humano, sugerindo que sua natureza divina substituía completamente essa parte da humanidade. Essa visão, no entanto, contraria a revelação bíblica. A Bíblia afirma que Jesus era plenamente humano, com corpo, alma e espírito. Por exemplo, em Lucas 23 e 46, Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, demonstrando que ele possuía um espírito humano. Além disso, em Mateus 26 e 38, ele expressa tristeza e angústia, dizendo: A minha alma está profundamente triste, o que revela sua alma humana. Portanto, o apolinarismo foi uma tentativa de simplificar a encarnação, mas acabou por distorcer a verdade bíblica sobre a natureza de Cristo. A reação da Igreja diante dessa heresia foi firme, reafirmando a humanidade plena de Jesus. O Novo Testamento nos mostra, de forma muito clara, que Jesus possuía um corpo físico. Ele não era apenas Deus, mas também um homem real, com um corpo físico, alma e espírito. Em Lucas, capítulo 24, e versículos 36 ao 40, vemos Jesus aparecendo aos discípulos e mostrando-lhes suas mãos e pés em seu corpo físico após a ressurreição, deixando claro que ele ressuscitou com um corpo humano. Em Mateus 26 e 38, Jesus expressa a angústia de sua alma no jardim do Getsêmani. E em Lucas 23 e 46, ele entrega seu espírito ao Pai ao morrer na cruz. Na carta aos Hebreus, capítulo 2 e versículos 14 e 17, afirma que Jesus compartilhou plenamente da nossa humanidade para poder nos redimir. A diferença entre a humanidade de Jesus e a nossa é que ele era impecável, ou seja, não pecou. Ele é o verdadeiro homem, como afirma 2 Timóteo 2 e 5. Essa humanidade de Cristo foi defendida e reafirmada pela Igreja nos concílios e permanece sendo uma doutrina central para a nossa fé. No Concílio de Calcedônia, em 451 depois de Cristo, a Igreja declarou o apolinarismo uma heresia, reafirmando que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, com 2 naturezas, divina e humana, unidas em uma só pessoa, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Essa definição permanece como um pilar da nossa fé até os dias de hoje. Por fim, chegamos ao terceiro tópico, o monotelismo. Essa doutrina surgiu no 7º século, proposta pelo patriarca Sérgio de Constantinopla. O termo vem das palavras gregas monos, que significa único, e telema, que significa vontade ou desejo, e ensinava que Jesus possuía apenas uma vontade, a divina, em vez de 2 vontades, uma humana e outra divina. O Credo de Calcedônia foi um marco na história da Igreja, pois buscou equilibrar a compreensão da natureza de Jesus Cristo, rejeitando tanto o monofisismo, que negava a humanidade plena de Cristo, quanto o nestorianismo, que separava excessivamente as 2 naturezas de Jesus. No entanto, o monotelismo, ao propor uma única vontade em Cristo, acabou por criar uma nova controvérsia. Como já falamos anteriormente, seus defensores argumentavam que se Cristo era uma única pessoa, deveria ter apenas uma única vontade, evitando assim
um aparente conflito entre as naturezas divina e humana. O ensino monotelista, no entanto, foi refutada por diversos líderes da época. Um dos principais contestadores foi Sofrônio, patriarca de Jerusalém, que argumentou que existem em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. O debate sobre o monotelismo culminou no Terceiro Concílio de Constantinopla, realizado no ano 651, onde essa doutrina foi formalmente condenada como heresia. O concílio reafirmou que Cristo possuía duas vontades, a divina e a humana, em plena harmonia, sem contradição. Dessa forma, manteve-se a doutrina cristológica estabelecida pelo Credo de Calcedônia. A Igreja primitiva lutou para preservar a verdade bíblica e rejeitar doutrinas que, ainda que bem-intencionadas, poderiam comprometer a fé cristã. Ao reconhecermos que Cristo possuía duas vontades, uma humana e uma divina, compreendemos melhor essa verdade quando a analisamos à luz das Escrituras. Por exemplo, na passagem do Evangelho de Marcos, no capítulo 14 e versículo 36, Jesus ora no Getsêmani: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Aqui, vemos a vontade humana de Jesus expressando um desejo natural de evitar o sofrimento, mas submetendo-se plenamente à vontade divina. Vamos ao terceiro ponto. Como essas heresias se apresentam nos dias atuais. Ao longo dos séculos, muitas ideias erradas sobre Jesus surgiram, como o apolinarismo e o monotelismo. Esses já foram rejeitadas pela Igreja há muito tempo. No entanto, novas roupagens continuam aparecendo, e é importante estarmos atentos para reconhecermos e rejeitarmos esses falsos ensinos. Vamos agora ao primeiro tópico e descobrir, à luz da Bíblia, quais países Jesus visitou quando esteve entre nós. Durante o período em que Jesus Cristo esteve entre nós, a Bíblia relata que ele visitou 3 regiões específicas, que hoje correspondem a países modernos. Em primeiro lugar, o Egito, para onde José e Maria fugiram com o menino Jesus, para escapar da perseguição de Herodes. Essa passagem cumpre a profecia de Oséias, capítulo 11 e versículo 1, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Em segundo lugar, Israel, que foi o centro de suas atividades ministeriais. Foi lá que Jesus pregou, realizou milagres, morreu e ressuscitou. Por fim, a Fenícia, região que hoje corresponde ao Líbano, onde Jesus realizou o milagre da cura da filha da mulher Ciro-Fenícia. No entanto, ao longo da história, surgiram crenças e teorias que distorcem esses fatos bíblicos. Grupos como o Movimento Nova Era e diversos grupos ocultistas afirmam que Jesus teria visitado a Índia durante os anos de sua vida que não são mencionados nos evangelhos. Além disso, os Mormons ensinam que Jesus teria visitado as Américas, especificamente os Estados Unidos, após sua ressurreição. Essas ideias, porém, não têm qualquer fundamento bíblico. A Escritura é clara ao nos orientar a rejeitar fábulas profanas e a nos atermos apenas à palavra de Deus. Vamos então ao segundo tópico e entender que Jesus era visto como alguém da comunidade. Outra ideia equivocada que tenta se espalhar hoje é a de que Jesus era um personagem misterioso, quase desconhecido, que surgiu do nada. Mas isso não é verdade. Os evangelhos deixam claro que Jesus era uma pessoa comum dentro de sua comunidade. Ele era reconhecido pelos vizinhos, pelos parentes e até mesmo por aqueles que se opunham a ele. Em Lucas 4, e 22 ao 24, vemos que ao ensinar na sinagoga, as pessoas ficaram surpresas com sua sabedoria e questionaram: Não é este o filho de José? Isso nos mostra que Jesus era conhecido como um membro da comunidade. Ele cresceu ali,
viveu entre seu povo e compartilhou de sua cultura. Além disso, em Marcos 6 e versículos 2 e 3, a mesma surpresa acontece quando Jesus ensina com autoridade e as pessoas perguntam: não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Essa reação das pessoas demonstra que Jesus não era um estrangeiro. Se ele tivesse passado anos na Índia ou em qualquer outro país, sua maneira de viver se pareceria com a dessas culturas. Mas seus ensinamentos refletem a cultura judaica, e não há nada que se assemelhe à cultura hindu. Mas sua mensagem refletia totalmente a tradição judaica e estava enraizada na lei e nos profetas. Portanto, qualquer teoria que tente sugerir que Jesus veio de uma cultura diferente ou que tenha recebido ensinamentos estrangeiros contraria diretamente o testemunho bíblico. Chegamos à conclusão da nossa lição. Ao longo desta aula, vimos que Cristo não viveu como um ser distante e inacessível, mas caminhou entre nós, experimentando cada aspecto da vida humana. Ele teve uma vida social e religiosa ativa, enfrentou desafios, debates e provações, experimentou emoções e compartilhou alegrias. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem, em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Se esta aula trouxe edificação para você, não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário. O seu apoio é essencial para que possamos seguir com este projeto. Até a próxima aula.